Marcos Bellerin observava o reflexo de seu próprio rosto na superfície negra e polida da tela desligada do celular. Nenhuma notificação, nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. O silêncio digital era tão absoluto quanto o silêncio que preenchia seu escritório no 50º andar, onde até o som da cidade parecia não ter permissão para entrar. O relógio marcava exatamente 8 da noite. Era o dia do seu aniversário. 38 anos de uma vida construída com precisão cirúrgica, disciplina implacável e decisões que esmagaram qualquer fraqueza no caminho. Marcos era o homem por trás de projetos que redesenhavam o Skilline de São Paulo. Era o nome que fazia investidores se levantarem da cadeira. Era a assinatura que transformava ideias em impérios. Mas naquela noite não era nada. A cadeira de couro italiano rangia levemente enquanto ele se recostava, soltando um suspiro longo e vazio. Do outro lado dos vidros gigantes, a cidade brilhava como um organismo vivo, pulsante, vibrante, indiferente. Indiferente a ele. Ninguém ligou, nem um só dos diretores que dependiam dele, nem os parceiros internacionais, nem os amigos de conveniência que se multiplicavam em eventos luxuosos, nem mesmo a mulher que em teoria dividia sua vida. Marcos apertou os olhos por um segundo, como se tentasse afastar aquela sensação incômoda que crescia em seu peito. Fracasso. Não financeiro. Nunca financeiro. Humano. A porta do escritório se abriu sem cerimônia. O som seco dos saltos ecoou pelo piso impecável. Samantha entrou como um furacão de perfume caro e impaciência. Nem sequer levantou os olhos do celular enquanto falava. Marcos, o helicóptero não está confirmado para amanhã cedo. Eu já disse que quero sair antes das 10. Não vou perder o brunch em Angra por incompetência da sua equipe. Ele a observou em silêncio. Os cabelos perfeitamente alinhados. A maquiagem impecável. O tom de voz afiado, sempre exigente, sempre distante. Hoje é meu aniversário, disse ele, finalmente. A frase saiu mais baixa do que ele gostaria. Samantha parou por um segundo. Apenas um segundo. Levantou os olhos, avaliando-o como quem observa um detalhe irrelevante. Sério? Respondeu, sem emoção. Marcos, você não tem mais idade para esse tipo de coisa. Voltou imediatamente para o celular. Depois a gente comemora em algum jantar importante. Hoje eu realmente não posso. Tenho compromissos. Compromissos. A palavra ecoou dentro dele como uma sentença. Claro, respondeu ele, sem insistir. Samantha já estava de saída. Ah, e deixa seu cartão na recepção. O meu deu problema de novo. A porta se fechou. E com ela qualquer ilusão que ainda pudesse existir. Marcos ficou imóvel por alguns segundos. Depois soltou uma risada curta. Seca. Vazia. Era isso. Essa era a vida que ele construiu. Levantou-se devagar, pegou o paletó sobre a cadeira e caminhou até a saída. Não havia mais nada a fazer ali. O trajeto até sua mansão no Morumbi foi silencioso. Apenas o ronco controlado do motor esportivo preenchia o vazio, enquanto as luzes da cidade deslizavam pelos vidros como lembranças distorcidas. Lembranças. Sem aviso, a mente de Marcos puxou uma em especial. Uma cozinha pequena. Um café simples sendo servido em uma xícara lascada. Uma mulher sorrindo como se aquilo fosse suficiente. Ana. Ele apertou o volante com força. Ana Maria. O nome ainda tinha peso. Ainda tinha vida. Ela não se importava com contratos. Não se importava com dinheiro. Não se importava com status. Ela se importava com ele. E ele a descartou. Como se descarta algo inconveniente. Fechou os olhos por um segundo, sentindo o arrependimento subir como um veneno lento. Quando abriu novamente, os portões da mansão já estavam se abrindo automaticamente. A propriedade se ergueu diante dele, imponente, silenciosa, perfeita. E completamente vazia. Marcos estacionou, desligou o motor e ficou ali por alguns segundos com as mãos ainda no volante. Tudo o que queria era entrar, servir um uísque e deixar o dia morrer. Sem ruído. Sem memória. Sem dor. Saiu do carro e caminhou até a porta principal. Digitou o código. A fechadura respondeu com um clique metálico. Empurrou a porta. Mas o silêncio que esperava não estava lá. Um som atravessou o ar. Um som completamente fora de lugar. Uma risada. Aguda. Pequena. Infantil. Marcos congelou. Franziu a testa, sentindo o corpo inteiro se tensionar. O que diabos? Avançou pelo corredor com passos rápidos, o coração acelerando de forma involuntária. A luz da sala principal invadia o espaço com intensidade. E então ele virou a esquina. E parou. O mundo parou junto com ele. No centro da sua sala impecável, havia caos.
Sobre a mesa de centro de madeira nobre, 2 bebês estavam sentados, completamente cobertos de glacê colorido, rindo como se o mundo fosse uma brincadeira infinita. Um bolo destruído se espalhava ao redor deles. Pedaços voavam. Migalhas cobriam o chão. Velas acesas tremiam perigosamente sobre o desastre. E atrás daquela cena absurda, havia uma mulher, de uniforme, rindo de verdade. Uma risada viva, quente, real. Marcos não respirava. Seus olhos percorreram a cena, tentando entender, tentando processar, tentando encaixar aquilo dentro da lógica fria que sempre guiou sua vida. Mas nada fazia sentido. Nada. Levou a mão à cabeça, completamente desorientado. O que sua voz saiu baixa, rouca? Está acontecendo aqui? A mulher ainda não havia percebido sua presença. Continuava brincando com os bebês, desviando dos pedaços de bolo com uma leveza que não existia mais no mundo de Marcos há anos. E então, ela virou o rosto. A luz bateu diretamente em seus olhos. E naquele instante, o passado não apenas voltou. Ele explodiu. O ar sumiu dos pulmões de Marcos. O coração falhou, porque aquela não era apenas uma babá. Era Ana Maria. E o destino tinha acabado de colocá-la, junto com 2 crianças desconhecidas, bem no centro da vida que ele acreditava ter deixado para trás. O nome não chegou a sair da boca de Marcos. Ficou preso em algum lugar entre o choque e a incredulidade, enquanto seus olhos permaneciam cravados no rosto daquela mulher que ele conhecia melhor do que qualquer outra pessoa no mundo, e que ao mesmo tempo, parecia uma completa estranha. Ana Maria. O coração dele começou a bater de forma irregular, pesada, quase dolorosa. Ela estava ali, dentro da sua casa, vestida com um uniforme simples azul com detalhes brancos que contrastavam brutalmente com o luxo frio e calculado da mansão. O cabelo, antes solto e leve, agora estava preso em um coque apertado. Havia marcas de cansaço em seu rosto, linhas finas que o tempo e a dificuldade desenharam sem pedir permissão. Mas os olhos continuavam os mesmos, profundos, vivos, e agora, cheios de algo que ele não conseguia decifrar. Ana Maria parou de rir. O sorriso desapareceu lentamente, como se alguém tivesse apagado a luz dentro dela. Seus olhos encontraram os de Marcos. E tudo congelou. O tempo, o ar, o mundo. Os 2 ficaram imóveis, separados por uma sala destruída e 2 anos de silêncio. Um dos bebês bateu as mãos no bolo, espalhando mais glacê pela mesa. A gargalhada infantil que se seguiu quebrou a tensão por um segundo, apenas um segundo, porque logo depois a realidade voltou como uma pancada brutal. Ana Maria respirou fundo, endireitou a postura, e como se estivesse vestindo uma armadura invisível, transformou completamente a expressão do rosto. Fria, distante, profissional. Boa noite, senhor, disse ela com uma formalidade que cortou Marcos como uma lâmina. Peço desculpa pela situação. A agência me informou que a casa estaria vazia. A voz dela, controlada, educada, mas completamente desprovida de qualquer traço do passado. Marcos deu um passo à frente. Lento, cauteloso, como se estivesse pisando em terreno instável. Ana. O nome saiu baixo, quase um sussurro. Ela não reagiu. Ou melhor, reagiu. Mas não como ele esperava. Ana Maria desviou o olhar imediatamente, como se ouvir o próprio nome na voz dele fosse algo proibido. Senhor, eu já estou terminando, continuou ela, ignorando completamente a tentativa dele. Vou limpar tudo e sair o mais rápido possível. Marcos sentiu o impacto. Aquilo não era indiferença. Aquilo era escolha. Ela estava escolhendo não reconhecê-lo. E isso doeu mais do que qualquer grito. Olha para mim, disse ele, dessa vez mais firme. Ana Maria congelou por um segundo, mas não obedeceu. Em vez disso, se abaixou e começou a limpar as mãos de um dos bebês com um pano, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Como se ele não fosse nada. Marcos apertou o maxilar. A tensão subiu pelo corpo como eletricidade. Eu fiz uma pergunta, continuou ele, agora com um tom mais duro. Ela levantou o rosto lentamente. Os olhos finalmente encontraram os dele. E ali, não havia amor. Não havia saudade. Havia algo muito mais perigoso. Havia dor transformada em força. O que o senhor deseja? Perguntou ela. Senhor, a palavra ecoou na mente dele como um insulto. Para com isso, disse Marcos, dando mais um passo à frente. Para de fingir que não me conhece. O silêncio se instalou novamente. Pesado. Denso. Os bebês, alheios à tempestade emocional que se formava, continuavam brincando com os restos do bolo, balbuciando sons incompreensíveis. Ana Maria respirou fundo. Muito fundo.
Como se estivesse reunindo forças para não desmoronar. Eu conheci um homem com esse nome, disse ela finalmente. Mas ele desapareceu há 2 anos. Cada palavra foi calculada, precisa, direta e devastadora. Marcos sentiu o golpe. Não tentou se defender, porque sabia. Sabia exatamente do que ela estava falando. Aquela noite. Aquela decisão. Aquele abandono. Ana, eu... Não, cortou ela imediatamente. A palavra saiu firme. Sem espaço para discussão. Não use esse tom comigo. Não depois de tudo. Marcos ficou em silêncio. Pela primeira vez, sem resposta. Sem argumento. Sem controle. Os olhos dele então se desviaram. Desceram lentamente. Até parar nas 2 pequenas figuras sobre a mesa. Os bebês. Loiros. Olhos claros. Traços delicados. Mas havia algo. Algo familiar demais. Algo que fez o estômago dele revirar de forma violenta. Ele deu mais um passo. Ana Maria reagiu imediatamente. Se colocou entre ele e as crianças. Um movimento instintivo. Proteção pura. Fica onde está, disse ela com a voz baixa, mas carregada de uma ameaça clara. Marcos nem percebeu. Seus olhos estavam presos nas crianças, analisando, calculando, tentando entender o que seu próprio instinto já começava a gritar. De quem são? Perguntou ele. A pergunta saiu mais rápida do que o pensamento. Ana Maria não respondeu, apenas o encarou. Eu perguntei de quem são essas crianças, repetiu ele, agora mais intenso. O silêncio dela foi resposta suficiente para acender algo perigoso dentro dele. E Ana Maria, disse ele, aproximando-se mais um passo, não brinca comigo. Ela ergueu o queixo, desafiadora. O não são da sua conta. A resposta veio como um disparo. Seca, fria, definitiva. Mas já era tarde, porque Marcos já não estava ouvindo. Ele estava olhando, observando, absorvendo cada detalhe. O formato do rosto, o jeito de inclinar a cabeça, a expressão curiosa de um dos meninos que agora o encarava com atenção. E então, aconteceu. O bebê estendeu a mão. Uma mão pequena, suja de glacê, e tocou a lapela do terno de Marcos. O contato foi leve, mas o impacto, devastador. Marcos congelou. O tempo parou novamente. Seus olhos se fixaram na criança. E pela primeira vez, ele viu. Não era impressão. Não era coincidência. Era impossível negar. Aquele menino. Era ele. Era o reflexo dele em miniatura. O mesmo olhar. O mesmo traço no queixo. A mesma intensidade silenciosa. O sangue dele gelou. Não, murmurou, quase sem voz. Ana Maria deu um passo para trás, segurando o outro bebê com mais força. Não chega perto, disse ela, agora com um tom urgente. Mas Marcos já estava perdido. Sua mente começou a trabalhar. Datas, meses, memórias. Aquela noite. A última vez. O dia em que ele foi embora. O cálculo se formou sozinho. Implacável. Incontestável. E quando a verdade finalmente se encaixou, foi como um soco direto na alma. Ele levantou os olhos lentamente. Encontrou os dela. E pela primeira vez, havia medo no olhar de Marcos Bellerin. Quantos anos eles têm? A pergunta saiu quebrada. Frágil. Desesperada. Ana Maria não respondeu de imediato. Seus olhos se encheram de algo que ele nunca tinha visto antes. Não era apenas dor. Era história. Era luta. Era sobrevivência. E 1 ano, disse ela por fim. 2 palavras. Simples, mas suficientes para destruir tudo. Marcos cambaleou um passo para trás. O ar sumiu. O mundo girou. E a verdade. A verdade caiu sobre ele como uma sentença inevitável. Ele não tinha sido apenas um covarde. Ele tinha sido muito pior. Ele tinha ido embora, enquanto ela carregava seus filhos. O silêncio que tomou conta da sala não era apenas pesado. Era sufocante. Marcos Bellerin permaneceu imóvel, com os olhos fixos nas 2 pequenas vidas diante dele, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo, ou talvez percebendo que, pela primeira vez, estava realmente acordado. 1 ano, 12 meses, 9 meses de gestação, 21 meses desde a noite em que ele saiu pela porta. A conta se repetia na cabeça dele como um martelo. Implacável, inescapável. Ele levou a mão ao rosto, pressionando os olhos com força, como se isso pudesse apagar a verdade que se formava com uma clareza brutal. Não, murmurou, a voz falhando. Isso não pode. Mas podia. E era. Quando abriu os olhos novamente, eles estavam diferentes. Não havia mais arrogância. Não havia mais controle. Havia pânico. Você estava grávida, disse ele, olhando diretamente para Ana Maria. Aquela noite.
A voz dele morreu antes de terminar a frase. Não precisava. Ela entendeu. Ana Maria não desviou o olhar. Não havia mais nada a esconder. Estava, respondeu ela. Sem emoção. Sem suavizar. Sem aliviar. A palavra caiu como uma sentença final. Marcos sentiu as pernas perderem a força por um segundo. Teve que apoiar a mão na mesa, esmagando restos de bolo sem perceber. A respiração ficou irregular, pesada. 2. Continuou Ana Maria com a mesma frieza controlada. Não era só um. Marcos fechou os olhos com força. Como se o golpe ainda pudesse ser evitado. Como se ainda houvesse alguma chance de não ser verdade. Mas não havia. Quando abriu novamente, seus olhos estavam úmidos. Vermelhos. Perdidos. Gêmeos, repetiu ele, quase em choque. Os bebês continuavam ali. Um deles batia as mãos na mesa, distraído com o glacê. O outro o observava. Com curiosidade. Sem julgamento. Sem saber. E isso foi o que mais destruiu Marcos. Eles não sabiam. Não sabiam quem ele era. Não sabiam o que ele tinha feito. Não sabiam que o homem à frente deles era o motivo de toda a dor da mãe. Por quê? Perguntou ele de repente, levantando o olhar para Ana Maria. E por que você não me disse? A pergunta saiu carregada de desespero, quase infantil, quase ingênua. Ana Maria riu, mas não foi uma risada leve. Foi seca, cortante, amarga. Me dizer, repetiu ela dando um passo à frente. Me dizer como, Marcos? Os olhos dela queimavam agora. Você desapareceu. Sumiu. Apagou tudo como se eu nunca tivesse existido. Cada palavra carregava anos de peso. Você acha que eu tinha o quê? Um canal direto com a sua agenda? Uma senha secreta para entrar na sua vida perfeita? Marcos tentou responder, mas não conseguiu, porque ela não tinha terminado. Eu acordei naquela manhã, continuou ela, a voz tremendo levemente, mas firme, e você não estava lá. Só tinha um cheque. Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. Um cheque, Marcos. Como se eu fosse um problema que podia ser resolvido com dinheiro. O olhar dele caiu. A culpa começou a se espalhar como fogo. Eu deixei dinheiro suficiente para... Rasguei, interrompeu ela. Simples, direto, definitivo. Marcos levantou a cabeça, surpreso. Eu rasguei aquele cheque no mesmo dia, continuou Ana Maria. Porque não sou uma transação. Nunca fui. O silêncio voltou a dominar o espaço por um instante. Mas não era mais o mesmo silêncio. Era carregado, explosivo. Você não queria fazer parte da minha vida, disse ela. Então eu garanti que também não faria parte da deles. Marcos deu um passo à frente. Você não tinha esse direito, disse ele, quase sem pensar. E imediatamente se arrependeu. Porque o olhar que recebeu em troca foi devastador. Direito? Repetiu Ana Maria com uma incredulidade gelada. Você quer falar de direito comigo? Ela avançou um passo. Os olhos cravados nos dele. Você perdeu esse direito na noite que virou as costas para mim. Cada palavra era um golpe. E Marcos não se defendeu. Porque sabia. Sabia que não tinha defesa. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o som de passos rápidos ecoou pelo corredor. Saltos. Altos. Firmes. Inconfundíveis. Marcos fechou os olhos por um segundo. Como se soubesse exatamente o que estava por vir. Marcos. A voz de Samantha cortou o ar antes mesmo dela aparecer. Esqueci meu cartão no seu escritório e aqueles inúteis da segurança não. Ela entrou na sala. E parou. A cena diante dela não fazia sentido. O bolo destruído. As crianças. Ana Maria. E Marcos. Completamente fora do lugar. O olhar de Samantha percorreu tudo em segundos. Analisando. Calculando. Julgando. E então, veio o nojo. O que é isso? Perguntou com a voz carregada de desprezo. Que tipo de bagunça é essa? Ela deu alguns passos à frente. Apontou diretamente para a Ana Maria. Você disse, sem qualquer filtro, quem você pensa que é para trazer essas crianças para dentro da casa do Marcos? Ana Maria não respondeu. Apenas segurou os filhos com mais força. Isso aqui não é creche, continuou Samantha. E esses? Ela olhou para os bebês com desdém. Esses pirralhos estão destruindo tudo. A palavra ficou no ar. Pesada. Errada. Irreversível. Marcos não reagiu imediatamente. Ainda estava processando tudo. Ainda estava tentando respirar. Mas Ana Maria reagiu. Não fala assim deles, disse com a voz baixa, mas carregada de uma força que fez até Samantha hesitar por um segundo. Mas Samantha não era o tipo de pessoa que recuava. Eu falo como eu quiser, respondeu, cruzando os braços. E você devia agradecer por não estar sendo expulsa agora mesmo. Ela virou-se para Marcos. Resolve isso, disse irritada.
Manda essa mulher embora antes que eu perca a paciência. O silêncio caiu novamente. Mas dessa vez, algo mudou. Dentro de Marcos. Algo que estava enterrado há anos. Começou a subir. Lento. Pesado. Incontrolável. Ele levantou o olhar. Primeiro para Ana Maria. Depois para os filhos. E finalmente, para Samantha. E quando falou, a voz não era a mesma de antes. Não. A palavra saiu baixa. Mas foi suficiente. Samantha franziu a testa. Como assim não? Marcos deu um passo à frente. Os olhos escuros. Fixos. Você não vai falar assim com eles, disse ele. Agora havia algo novo ali. Algo perigoso. Algo definitivo. Samantha riu, incrédula. Marcos, você tá ficando maluco? Você tá defendendo uma empregada? Marcos não respondeu de imediato. Apenas a encarou. E então disse. Eles não são só crianças. Uma pausa. Pesada. Irreversível. E são meus filhos. O mundo pareceu parar por um segundo. Samantha ficou em silêncio. Ana Maria prendeu a respiração. E os dois pequenos continuaram ali, sem saber que acabavam de mudar tudo. O impacto daquelas palavras ainda reverberava no ar. São meus filhos. Não havia mais como voltar atrás. Samantha ficou imóvel por alguns segundos. O rosto, sempre controlado, sempre impecável, começou a perder cor. Os olhos se estreitaram lentamente, tentando processar o que havia acabado de ouvir. E isso, começou ela, soltando uma risada curta, nervosa. Isso é uma piada, não é? Marcos não respondeu. Não precisava. O silêncio dele foi mais claro do que qualquer confirmação. Samantha olhou novamente para as crianças. Depois para Ana Maria. Depois para Marcos. E então a verdade começou a se formar dentro dela. E junto com ela, veio a fúria. Você só pode estar brincando comigo, disse ela, a voz subindo de tom. Você quer me dizer que esses, apontou para os bebês com desprezo, esses filhos são seus? Marcos não se moveu. São. Simples. Direto. Irreversível. Samantha deu um passo para trás. Como se tivesse sido atingida. Mas não demorou. A raiva tomou conta. Isso é ridículo, disparou ela. E isso é patético. Virou-se para Ana Maria. Você armou isso, não foi? Disse com veneno na voz. Achou que podia entrar aqui com duas crianças e inventar uma história para arrancar dinheiro dele? Ana Maria não respondeu. Mas o olhar dela era suficiente. Firme. Intocável. Ah, cuidado com o que você fala, disse Marcos, em um tom baixo que carregava uma ameaça clara. Samantha riu. Mas não havia humor ali. Então agora você virou herói? Debochou ela. Vai defender uma qualquer que aparece do nada com dois filhos dizendo que são seus? Marcos avançou um passo. E dessa vez, havia algo nele que Samantha nunca tinha visto. Eu disse para tomar cuidado, repetiu ele. A voz dele não era alta, mas era pesada, perigosa. Samantha hesitou, por um segundo. Mas seu orgulho era maior. Você está jogando tudo fora por isso? Continuou ela apontando ao redor. Sua imagem, seus negócios, tudo, por causa de uma empregada? Silêncio. Marcos respirou fundo, lentamente, como se estivesse tomando uma decisão definitiva. E então falou. Não é por causa dela. Samantha franziu a testa. Então é por quê? Ele olhou diretamente nos olhos dela, sem hesitar. É por causa de quem eu me tornei. A frase caiu pesada. Diferente. Verdadeira. Samantha não entendeu. Mas Ana Maria entendeu. Você escolheu esse mundo, continuou Marcos. Escolheu essa vida, esse tipo de gente. Ele olhou ao redor. A mansão. O luxo. O vazio. E eu fui junto. Uma pausa. Respiração pesada. Mas acabou. Samantha arregalou os olhos. O quê? Acabou, repetiu ele. Tudo. Ela deu um passo à frente. Você não pode simplesmente decidir isso, disse, tentando recuperar o controle. Tem contratos, tem acordos, tem. Não me importa, interrompeu ele. E dessa vez, era definitivo. Samantha ficou em silêncio. Pela primeira vez. Sem resposta. Nosso casamento, continuou Marcos, não vai acontecer. A frase caiu como uma bomba. Samantha piscou. Uma, duas vezes. Como se o cérebro dela recusasse aceitar. Você está me dispensando? Perguntou, a voz falhando pela primeira vez. Estou. Simples. Direto. Frio. Mas não vazio. Samantha soltou uma risada nervosa. Você vai se arrepender disso, disse ela com os olhos cheios de raiva. Meu pai vai destruir você. Seus contratos, sua empresa. Marcos deu de ombros. Que tente. A indiferença dele foi o golpe final. Samantha ficou parada por mais alguns segundos.
tentando encontrar alguma reação, alguma fraqueza, mas não encontrou, porque não havia mais. Então ela se virou. Os saltos ecoaram com força pelo chão, e sem olhar para trás, saiu. A porta se fechou com violência. O som reverberou por toda a casa. E então, silêncio. Mas não o mesmo silêncio de antes. Esse era diferente. Mais leve. Mais real. Marcos permaneceu parado por alguns segundos, respirando, sentindo, como se tivesse arrancado algo de dentro dele. Algo pesado. Algo que o prendia. Lentamente. Ele se virou. Ana Maria ainda estava ali, segurando os filhos, observando, avaliando, sem confiar, e com razão. Marcos deu um passo em direção a ela, depois outro, devagar, sem ameaça, sem imposição. E Ana Maria, disse ele, a voz mais baixa agora. Ela não respondeu, apenas o encarou. Eu não sabia, continuou ele. Eu juro que não sabia. A voz falhou, mas ele não parou. Se eu soubesse, eu nunca teria ido embora. Ana Maria riu, baixo, sem humor. Nunca? Repetiu ela. Ele assentiu. Nunca. Ela balançou a cabeça. Você já foi embora uma vez, disse ela. E isso é suficiente. As palavras foram duras, mas verdadeiras. Marcos engoliu seco. Aceitou, porque sabia que merecia. Eu sei, disse ele. Eu sei que não tenho direito a nada. Deu mais um passo, agora mais próximo. Mas eu preciso tentar. Ana Maria ficou em silêncio. Os olhos dela buscavam algo, alguma mentira, alguma falha, mas não encontravam. Tentar o quê? Perguntou ela. Ser pai, respondeu ele. Simples, sem rodeios, sem negociação. O silêncio voltou, mas dessa vez, carregado de decisão. Ana Maria olhou para os filhos, depois para ele, e então disse: Isso não depende só de você. Marcos assentiu. Eu sei. Uma pausa, pesada. É então prova. A palavra ficou no ar, como um desafio, como uma condição, como uma porta entreaberta, que ainda não estava totalmente aberta. Marcos respirou fundo, e deu mais um passo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos bebês estendeu a mão, pequena, suja de glacê, direto em direção a ele. E pela primeira vez, Marcos não hesitou. A pequena mão coberta de glacê pairava no ar, tremendo levemente, esperando, sem medo. Sem julgamento. Apenas, esperando. Marcos olhou para aquele gesto simples como se fosse a coisa mais importante que já tinha acontecido em toda a sua vida. E naquele instante, era, lentamente como se cada movimento carregasse o peso de todos os seus erros, ele ergueu a mão. Os dedos grandes, acostumados a assinar contratos milionários, agora tremiam diante de algo infinitamente mais delicado. Pararam a centímetros da mão do bebê. Por um segundo, ele hesitou. Não por dúvida, mas por medo. Medo de não merecer. Medo de tocar e perder. Medo de que aquilo fosse tirado dele no mesmo instante. Mas então, o bebê avançou e segurou o dedo dele. Firme, instintivo, natural, como se aquilo fosse o lugar certo. O contato foi imediato e devastador. Marcos parou de respirar. O mundo inteiro desapareceu. Não havia mais mansão. Não havia mais dinheiro. Não havia mais passado. Só havia aquilo, aquele toque, aquele vínculo, aquela verdade impossível de negar. Os olhos dele se encheram de lágrimas, dessa vez sem resistência, sem controle, sem vergonha. Ele deu um passo à frente, depois outro, e então com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado, pegou o menino nos braços. O corpo pequeno se encaixou contra o peito dele, quente, vivo, real. O bebê não chorou, não resistiu. Apenas se acomodou, como se reconhecesse algo que nem ele mesmo entendia. Marcos fechou os olhos. A respiração falhou, e um som baixo escapou de dentro dele. Um misto de riso e choro. Quebrado. Humano. Ah, meu filho, murmurou. As palavras saíram quase sem som, mas carregadas de tudo. Tudo que ele não foi, tudo que perdeu, e tudo que ainda poderia ser. O outro menino começou a se agitar nos braços de Ana Maria. Inquieto, quase exigindo. Quase reclamando. Ana Maria olhou para ele, depois para Marcos. E por um longo segundo, ficou imóvel. A decisão estava ali, pesada, irreversível. Mas então, ela se aproximou. Um passo, apenas um, e estendeu o outro bebê. Marcos abriu o braço livre, ainda inseguro, ainda tremendo. Mas pronto. Quando o segundo menino foi colocado contra ele, o impacto foi ainda maior. Agora não era apenas um, eram dois.
2 pedaços da vida que ele abandonou, 2 reflexos do homem que ele tinha sido, e do homem que ele precisava se tornar. Os 2 pequenos se acomodaram contra o peito dele. Um puxava a gravata. O outro batia a mão no rosto dele, deixando marcas de glacê e riso. E Marcos riu de verdade, pela primeira vez em anos. Um riso quebrado, desajeitado, mas real. Ana Maria observava, em silêncio, os braços agora vazios, mas o coração, cheio de conflito, cheio de memórias, cheio de dor, e pela primeira vez em muito tempo, cheio de algo diferente. Não era perdão, ainda não, mas também já não era só raiva. Marcos levantou os olhos, ainda segurando os 2 meninos, e olhou para ela. Eu não vou embora de novo, disse ele. Sem força, sem imposição, sem promessas vazias, apenas verdade. Ana Maria sustentou o olhar, longo, profundo, e respondeu, eu não acredito em palavras. Uma pausa, só em atitudes. Marcos assentiu. Então me deixa provar. Silêncio. Os segundos pareceram mais longos do que qualquer negociação que ele já tinha feito. Ana Maria respirou fundo. O peito subiu, desceu, e então disse, você não entra na minha vida. A frase foi firme, clara, mas não final, mas pode tentar entrar na deles. Marcos fechou os olhos por um segundo. Aquilo não era tudo, mas era tudo que ele precisava. Uma chance. Apenas uma. Ele abriu os olhos novamente. E assentiu, sem discutir, sem negociar, porque sabia que dessa vez, ou fazia certo, ou perdia tudo para sempre. Um leve pigarro ecoou no fundo da sala. Seu Benedito, parado, observando tudo em silêncio, como sempre. Nas mãos, uma pequena vela torta, resgatada do caos do bolo destruído. Ele caminhou devagar até Marcos, acendeu a vela. A chama pequena iluminou o rosto dele e dos 2 meninos. Feliz aniversário, senhor, disse o velho, com calma. Marcos olhou para a chama, depois para os filhos, depois, para Ana Maria. A vida inteira ele achou que riqueza era controle, poder, domínio, mas naquele momento, coberto de glacê, com o terno destruído, com o coração exposto, ele entendeu. Nunca tinha sido tão rico, nunca. Os meninos riam, batendo palmas, encantados com a chama. Marcos sorriu, se inclinou, e assoprou. A vela se apagou. E com ela, o homem que ele tinha sido. O silêncio voltou à casa. Mas não era vazio. Era começo. Se essa história tocou você, deixe seu like. Comente o que você faria no lugar dela. E me diga de onde você está assistindo. Se inscreva para mais histórias como essa. Até a próxima!